Hoje estaremos abordando em Conceitos para Refletir 2, que é o nosso tema da aula de hoje, alguns instrumentos, algumas metodologias, abordagens que podem ser úteis para nós pensarmos sobre os produtos que nós temos, como que a evolução desses produtos no tempo pode acontecer, as informações que os especialistas terminaram descobrindo com o tempo. E nesse contexto, nós vamos iniciar com o ciclo de vida de produtos. O que vem a ser o ciclo de vida de produtos? Todo produto, quando surge no mercado, ele começa com uma fase de desenvolvimento. Então, nós temos um primeiro momento que, se você olhar ali no nosso quadro, você vai perceber que ele é negativo, ele está para baixo em relação ao eixo horizontal. Nesse eixo vertical, nós podemos interpretar por vendas ou quantidades. Essa fase de desenvolvimento é uma fase caracteristicamente de fluxo negativo. Então é a hora que eu invisto, a empresa coloca dinheiro, ela acredita que aquilo ali pode ser uma boa oportunidade. Ou ela desenvolve, ou ela mesmo, pegando esse produto já pronto no mercado, ela tem que criar as condições internas e ela está investindo numa estrutura sem ter ainda retorno. Há um momento que o produto sai para o mercado. Então nós temos uma fase desse produto que é a fase de introdução do produto no mercado. Eventualmente pode ser uma curva lenta de subida, mas pode imediatamente também crescer. Então um produto bem sucedido, logo após a fase de introdução, temos uma aceleração, digamos assim, das vendas e vem a fase de crescimento. Essa fase de crescimento é uma fase que você precisa, em termos internos, organizar a empresa para produzir melhor, reduzir custos, porque é importante lembrar que, se estamos no meio de uma onda no mercado, várias organizações provavelmente estarão juntas. E dessa maneira, você precisa estar apto a reduzir custos, a ter uma condição de competitividade melhor. O momento seguinte é a fase da maturação. O que vem a ser a maturação? A maturação é o momento que o produto se estabilizou no mercado, ele começa a ter uma venda dentro de um padrão de volumes, preços também relativamente estáveis, e você dificilmente vai conseguir aumentar essa demanda, até porque talvez outros produtos já estejam chegando para substituí-lo. A fase seguinte é quando há uma saturação. A saturação é o início da fase do declínio. É quando o mercado satura, você faz esforços para manter esse produto competitivo, presente no mercado, mas inevitavelmente vai acontecer uma queda. E por último, nós temos o declínio, quando o produto, de fato, vai chegando ao fim do seu ciclo de vida, e dessa forma nós temos que nos preparar, a empresa já tem que estar pronta com novos produtos, porque esse produto será desativado, é uma questão apenas de tempo. Eu queria aproveitar para citar exemplos disso. Essa curva, ela vale para tudo quase na vida. As coisas têm um ciclo, elas têm um momento em que elas existem. Então, quando você consegue perceber que um produto chegou a um ponto máximo e está caindo, você pode dar uma sobrevida. Mas é importante lembrar também que cada fase do lançamento do produto, na sua curva de vida, desde o lançamento até o declínio, tem características peculiares da administração, na precificação, na abordagem que você tem perante a concorrência, só para facilitar e simplificar a abordagem. O momento inicial é um momento onde você, apesar de ter competição, há um certo deslumbramento no mercado. Então, as margens são boas, apesar de você não estar ainda com preço muito em conta em termos de custo, o seu custo às vezes não é muito bom, não houve o aprendizado, mas você consegue ter uma margem muito adequada. Eu queria citar um caso muito familiar para nós brasileiros, o caso das sandálias havaianas. As sandálias havaianas subiram, se estabilizaram, estavam posicionadas para um nível e um tipo de consumidor e nós começamos a ter uma estabilização e até uma queda. O produto começou a ser enxergado como um produto simples, um produto sem graça, sem design, e ela foi recriada. Então, é possível pegar um ciclo de vida e esticar esse ciclo de vida, desde que você consiga agregar valor, você mostrar benefícios que até então as pessoas não tinham percebido. Tem café moca? Não temos mais. E torrada Felite? Não tem mais no estoque.
Picles Spearwald. Em que planeta esteve? Fazemos parte da Alemanha Ocidental agora e você quer café mock e torrada Fullinchen? Da noite pro dia, o mercadinho da esquina se tornou o paraíso dos consumidores. Era o rei. São holandeses. Bem, vocês acabaram de ver um trecho do filme Adeus Lenin, onde fica bem evidente no trecho visto que o mundo vai evoluindo, o mundo vai mudando e se você quiser ficar atrás de um tempo, você quiser ficar com produtos que eram de um outro momento, é muito difícil, porque você não acha mais, o mundo se transforma. Então, é exatamente isso que acontece com o ciclo de vida dos produtos. Os produtos têm o seu momento. É claro que, conforme nós vimos, o exemplo das sandálias havaianas, você pode dar uma sobrevida, mas em algum momento um produto deixa de ser útil, ele passa a ter uma outra finalidade. Vamos agora falar da difusão da inovação. Como acontece a difusão da inovação? Para isso, vamos olhar o quadro que vocês têm à frente. O número de adesões na escala vertical e o tempo, a dimensão tempo na horizontal. Observem que no início você tem poucas pessoas que utilizam um produto. Um produto, quando é novo, ou tecnologicamente, ou por questões culturais, qualquer que seja, leva um tempo para ser adotado. Um percentual muito pequeno, os estudiosos, pesquisadores, identificaram algo em torno de 2,5% da população. Então, é claro que esse número não é absoluto, esse número depende do contexto, é muito mais para ter uma ideia. Então, da totalidade de possíveis usuários que você terá quando o ciclo tiver se cumprido, você vai ter cerca de 2,5% iniciando efetivamente a adoção, experimentando. Qualquer produto passa por esse ciclo. É claro que o nosso mundo de hoje, pela velocidade com que tudo acontece, esse ciclo também é muito veloz. Depois dos primeiros inovadores, são os primeiros de fato na sequência, você tem os primeiros a adotar. O que são os primeiros a adotar? São aqueles muito sensíveis à inovação, porém não têm iniciativa, não têm a coragem, não têm a audácia, ou não têm a condição financeira. Então, no início também, algumas coisas são muito caras, é a novidade, é o preço da novidade. Quem tem, tem porque é exclusivo e é novo. O que acontece? Os primeiros a adotar, cerca de 13,5%, eles efetivamente tornam esse produto um produto de sucesso. Se você não conseguir passar da fase dos inovadores, os primeiros, aqueles 2,5%, para essa fase o seu produto vai fracassar. E nós sabemos que o índice de produtos fracassados é muito alto. Há uma quantidade muito grande de produtos que não deslancham, ficam ali naquele grupinho inicial experimentando e depois desistindo. O próximo grupo é o grande grupo de consumidores que começa a tornar um produto lucrativo. Esse grande grupo é o grupo da maioria adiantada. A maioria adiantada, cerca de 34%, são aqueles que efetivamente consolidam um produto no mercado e uma imagem. Depois, nós temos a chamada maioria atrasada, é o segundo grupo, quando o produto, às vezes, já está entrando numa fase, indo para a maturidade. Então, você tem a soma desse novo grupo e, quando esse grupo chega, você praticamente começa a esgotar ou tornar o mercado pleno dos seus consumidores que, de fato, vão alimentar aquele produto. E, por último, você tem os retardatários. São eles que sustentam a fase final de estabilização de um produto e, logo após, o produto não consegue mais continuar crescendo, algumas pessoas vão desistindo, vão migrando para outros produtos e você tem a fase final. Nós podemos dizer que essa curva trabalha muito bem esse conceito junto com o ciclo de vida. Ambos são conceitos muito interessantes para você poder fazer um processo estratégico mais confiável, que é o nosso objetivo nessa aula, que é o nosso objetivo no curso, é que haja uma capacitação estratégica maior. Chegou a hora do nosso quadro Planejamento de A a Z. Vamos ver a letra de hoje e preste bastante atenção. Inovação. Inovar significa produzir algo novo, introduzir novos processos. E como aplicar isso no mundo empresarial?
Alavancada pela criatividade, a inovação é vista por especialistas como o melhor instrumento para fazer frente às pressões do dia a dia, reagir às ameaças do mercado, resolver problemas, além de descobrir novas oportunidades. Podemos dizer então que a inovação é resultado da criatividade aplicada. O propósito da inovação é produzir ideias, assim como a de um cozinheiro é produzir uma refeição. A decisão do que produzir depende de que tipo de resultado queremos. Um dos problemas frequentes em grandes empresas é que a criatividade é estimulada e vista como algo essencial num funcionário, mas nem sempre existe um direcionamento para a criação, de forma que a inovação não acontece. Resumindo, podemos dizer que a inovação é resultado da produção criativa de um núcleo empresarial que sabe o que está buscando. Sem metas específicas, os brainstorms são inúteis. O melhor teste para saber se propostas são realmente inovadoras é colocando-as em prática. O consumidor é o juiz que sabe valorar a inovação. Prosseguindo no nosso encontro de hoje, vamos falar agora de um conceito muito interessante. Vamos nos deter bastante nesse conceito na nossa aula que está em andamento, que é a matriz BCG. Por que o nome BCG? BCG vem de Boston Consulting Group. É uma das grandes empresas de consultoria no mundo, empresa de consultoria de gestão, que criou essa ferramenta há mais ou menos uns 30 anos e ela ficou conhecida com o nome da empresa. Em que consiste essa matriz? E nós vamos construir vários exemplos em cima dela, vamos procurar explorá-la bem, porque ela pode ser muito útil para você enxergar como que os produtos evoluem no seu ciclo de vida, como que você estabelece relações de investimento. É uma ferramenta, um instrumento qualitativo e também quantitativo muito interessante. Mas, na minha opinião, a visão melhor da matriz BCG é a visão qualitativa. Vejamos o quadro. Nós temos duas dimensões importantes: a participação no mercado e o crescimento do mercado. A participação do mercado baixa do lado direito, no eixo horizontal, e alta à esquerda. É muito importante isso. A matriz foi construída historicamente assim. E o crescimento do mercado baixo na parte inferior do eixo vertical e alto na parte superior. Vamos começar com a participação do mercado. Observe que do lado direito nós temos participação no mercado baixo. Quando você está bem no meio, é porque você, naquele momento, coincide a sua participação de mercado com o maior depois de você. Isso significa que se você está do lado direito, migrando para o alto, que migra na direção da esquerda, no desenho que você está vendo, é porque você é líder de mercado. Você sempre compara a sua participação com a participação do maior, excluindo você. Então, quando você está do meio para a esquerda, crescendo, é porque quanto mais à esquerda, cada vez mais à esquerda, você tem um predomínio, uma participação de mercado muito maior do que os dos outros. Quando você olha a dimensão crescimento, o eixo que separa o baixo do alto estabelece um limite do que é um crescimento bom, um crescimento forte, de um crescimento médio ou um crescimento apenas vegetativo. Por quê? Quando você está no mercado que cresce, vamos dizer, na razão do PIB, na razão do crescimento normal de uma economia, se o PIB está em torno de 4% do país, alguns setores, como a indústria automobilística, classicamente acompanham a variação desse PIB. Mas se eu estou no momento de lançamento de coisas novas, exemplo, o mercado chinês de automóveis, ele hoje está crescendo numa taxa muito intensa, por quê? O mercado ainda existia. Então, a gente deve comparar sempre esse alto e baixo com o que é razoável, não há uma regra absoluta. Muita gente utiliza 5%, 7%, 10% como um referencial, mas conforme eu acabei de citar, isso é de contexto, é preciso olhar o tipo de produto, o país, o momento. Olhando as possibilidades na matriz BCG, vamos nos posicionar na parte inferior direita. A parte inferior direita mostra você com a participação baixa de mercado e quando você olha a dimensão crescimento, a parte superior, ou seja, olhando o cantinho superior direito, você tem baixa participação de mercado e um mercado promissor. Então, eu, apesar de não ser um dos participantes mais fortes do mercado,
eu estou no mercado que promete. Então, é uma interrogação. Será que eu devo investir? Será que os concorrentes que já existem são muito fortes? As capacidades internas que eu tenho são capacidades coerentes? Então, é uma interrogação. O nome é um nome muito adequado, porque significa que as pessoas terão que decidir. Os estrategistas, né, os principais executivos da organização, têm que tomar uma decisão sobre isso. Agora vamos olhar o lado superior esquerdo, que é quando a empresa ela é líder no momento do mercado, ela tem a participação alta em relação às outras e, ao mesmo tempo, o mercado continua promissor. Então, o produto é estrela, porque você é líder de mercado em alguma coisa que está crescendo. Mas só que nós vamos ver depois que isso não necessariamente quer dizer que é bom, porque para eu continuar ativo eu tenho que estar investindo, eu preciso estar mantendo uma presença vigorosa. É um mercado que desafia e continua atraindo novos participantes. O terceiro quadrante que eu gostaria de comentar é o quadrante inferior esquerdo. É quando a participação de mercado é alta, mas o crescimento do mercado está baixo, ou seja, o mercado saturou. Então, os participantes clássicos começam a não ter tanto interesse, normalmente os preços começam a cair, o produto já não é interessante, as margens diminuem e também ninguém tem interesse em investir em nada novo, parque tecnológico novo, nada disso. Então, é vaca caixeira porque é a hora que você colhe resultado financeiro. Mas lembrando também que, nestas circunstâncias, muitas vezes, algumas empresas começam a ter uma luta muito intensa, jogar preços lá embaixo e as margens podem ficar perigosamente no limite. Vamos olhar agora o quadrante que é normalmente chamado de abacaxi. O que vem a ser o abacaxi? É um produto onde você participa muito pouco no mercado, a sua participação é pequena e o mercado já também não está crescendo, é um mercado que está desaparecendo. O que fazer com esse produto? Eu abandono de vez, mas ao mesmo tempo, se eu abandono de vez, eu posso perder a oportunidade de marcar minha presença naquele mercado e até participar com um produto tecnologicamente diferente. Então é um abacaxi, porque tem esse problema, há essa decisão a ser tomada. Uma outra questão que existe, que eu acho que é até pior do que a que eu citei, é a questão sentimental e emocional. Alguns desses produtos são produtos antigos na empresa. Muitas vezes o empreendedor, o fundador da empresa, lançou esse produto e a ligação é muito forte, você não quer se desvencilhar dele. Então ele passa a ser um abacaxi também por um outro lado, o lado emocional. Costuma ser até mais sensível do que o lado puramente financeiro. Bem, uma outra forma de enxergar a matriz BCG, vamos ver o quadro seguinte, é pela ótica do fluxo de caixa. Observe que quando eu tenho um produto que é uma interrogação, o lado superior direito, o fluxo de caixa é negativo. Por quê? Porque eu não tenho participação alta, o mercado está crescendo e para que eu possa migrar e me estabelecer bem nesse mercado, eu preciso estar investindo. Então eu não estou tendo receita ainda como resultado. Eu estou basicamente investindo. Se eu não tiver disposição para investir, esse produto interrogação não vai virar uma estrela ou algo próximo a isso. O lado superior esquerdo, que mostra ali como 0, é o produto estrela. O produto estrela, ao mesmo tempo que eu estou gerando receita, eu para me manter e assegurar meu espaço no mercado, eu continuo tendo que investir. Então, basicamente, o que eu ganho eu reinvisto. Então, produtos estrelas não são produtos particularmente lucrativos, mas são produtos que apontam para o futuro com alto índice de lucratividade. O lado inferior esquerdo é a vaca caixeira. Aí é hora de ganhar dinheiro, é o fluxo de caixa positivo. É quando todos os meus investimentos já estão estabelecidos, eu já recuperei, né, o uso desses investimentos e agora eu fico tendo as receitas. Muitas vezes já no nível baixo de rentabilidade, mas se eu conseguir manter uma boa presença no mercado, eu tenho volume. Então, nós temos um fluxo de caixa positivo, é isso que sustenta efetivamente o sucesso da organização. E o último elemento apresentado é o lado inferior direito, que é o produto abacaxi, que normalmente tem um fluxo de caixa zerado ou até tendendo a negativo. Então, eu também não ganho dinheiro, não perco, mas eu tenho que administrar um passivo, alguma coisa que não promete, mas quando promete ainda é o risco de drenar recursos da organização. Então, essa é a ótica
de equilíbrio financeiro, de resultado financeiro da matriz BCG. Vamos agora olhar a matriz por uma outra ótica. A ótica que está assinalada aí é o bom deslocamento. Observe que um produto começou como interrogação, lado superior direito, evoluiu para uma estrela, um produto que promete, um produto que os resultados podem ser muito bons e, na sequência, ele vira, conforme o ciclo de vida do produto vai se esgotando, vai caminhando para a saturação e para o declínio, vira uma vaca caixeira. Bem, com isso posto, como é que nós podemos utilizar a ferramenta BCG para uma boa análise? O quadro seguinte chama a atenção de alguns aspectos importantes no uso da matriz BCG. O que acontece quando você coloca todos os produtos que você tem na sua organização, verifica a sua participação de mercado relativa ao maior depois de você e olha a taxa de crescimento do mercado, olhando cada mercado com suas características e joga no mesmo desenho para interpretar, onde o tamanho, o diâmetro, né, a área ocupada por esse desenho, ela dá uma ideia do nível de participação, ou seja, círculos maiores são produtos que geram maior receita. Círculos menores, produtos que geram pouca receita. Então vejamos, a distribuição de bolinhas aí na matriz BCG mostra que nós temos uma bolona, uma bolinha bem grande, né, que está na região da vaca caixeira. Isso quer dizer que a empresa tem um produto muito interessante. Ela tem um produto que está gerando caixa. Se ela precisa crescer e investir, ou se os proprietários estão querendo receber um pouco mais de dinheiro nesse momento, sem dúvida alguma, a empresa está numa situação muito favorável. Quando você olha as outras dimensões, você observa que há produtos também na dimensão interrogação estrela. Na dimensão interrogação, temos dois produtos ali, já com um nível de receita razoável, e você tem que ter atenção, porque se você não investir, ou eles podem cair direto para abacaxi, ou seja, com o tempo, eles não cumprirem a sua missão, a boa missão num bom ciclo de desenvolvimento, como também nós temos produtos estrelas, produtos que carregam toda a potencialidade de sucesso da empresa. O equilíbrio, a harmonia da matriz BCG é algo muito importante, porque quando você consegue estabelecer uma distribuição do momento presente, do momento futuro, enxergar num diagrama, até pela ótica do tamanho dessa bola, ou seja, o tamanho do produto na sua empresa, no seu portfólio de produtos ofertados, você tem uma ideia de visão atual e visão futura. Então, é um instrumento muito bom para o estrategista, permitindo, dessa maneira, que nós possamos tomar decisões sobre investimento, sobre captura de recursos, sobre uma eventual fusão com outra grande empresa e, dessa forma, a gente ter maior chance no caminho estratégico da nossa organização. Ok? Claro, então, o conceito BCG? Pense sobre o conceito BCG. Ele é um conceito que pode ser muito útil. Você não precisa fazer continhas exatas. Esse conceito já foi muito usado na área estratégica e ainda se usa, fazendo contas, onde você coloca a dimensão exata, o ponto exato, coordenadas matematicamente elaboradas, mas muitos hoje utilizam de uma maneira assim, mais qualitativa, muito mais para você ter uma ideia do posicionamento. Vamos ver agora a matriz de Shapiro. A matriz de Shapiro é um outro conceito que, no contexto da nossa aula de hoje, nosso encontro, vai dar um arremate para que nós tenhamos mais um instrumento de análise, porque tudo que nós estamos vendo na aula de hoje são elementos que nos ajudam a tomar decisões com maior nível de segurança, percebendo melhor o ambiente onde nós estamos. Então vejamos o quadro com essa matriz. O eixo horizontal tem o custo de servir o cliente, custo baixo ou custo alto, né? A questão associada ao investimento necessário para isso. E no eixo vertical, a receita líquida, baixa ou alta. O que significa isso? Às vezes, nós temos até um cliente que nos procura com frequência, é assíduo, mas esse cliente dá muito trabalho. Esse cliente é um cliente muito exigente, é um cliente que demanda muito investimento de tempo no serviço que é prestado. E quando eu olho o resultado final,
pode ser que para a organização o resultado não seja muito interessante. Então vale a pena você tentar estimar como é que anda a distribuição dos seus clientes. Às vezes você quer prestar um serviço de ótima qualidade, mas quando você olha o resultado final que você tem, talvez você não tenha uma compensação por esse investimento. Por exemplo, uma loja que dedique muito tempo ao atendimento de um cliente, tenha todo o esmero, será que o cliente compra ao final justifica todo o tempo investido? Se você pensar bem, pode ser até que você esteja tendo prejuízo. Há clientes que quanto mais eles frequentarem o seu negócio, talvez mais dinheiro você perca. Vamos olhar então o quadro da matriz Shapiro, quadrante por quadrante, e vamos procurar interpretar e primeiro ter uma sensibilidade. Mais ou menos quantos % dos nossos clientes estão em cada quadrante? Se for possível até colocar por região, por segmento, isso pode facilitar mais ainda. Então vamos começar pelo lado inferior direito, onde nós temos um custo de servir o cliente, que é um custo baixo, e a receita líquida é baixa. Quando nós estamos nessa condição, eu estou investindo pouco, mas também eu estou tendo resultado pouco, pequeno, talvez irrelevante. A questão é, será que vale a pena, mesmo com custo baixo, eu ficar gerenciando, me ocupando de retorno baixo? Muitas vezes pesquisas de mercado, CRM, né, sistemas que eu consigo ter uma informação específica do cliente, tudo isso nos ajudam a poder classificar e interpretar essas informações. Então, é um caso a pensar. Normalmente você não está perdendo dinheiro com isso, mas também você não está ganhando nada. A questão é, vale a pena o investimento que eu estou fazendo nos meus ativos, nos meus recursos? Vamos agora a um outro elemento, a outra posição nessa matriz. O lado direito superior, quando o custo de servir é baixo e a receita líquida é alta. Bem, aí é o melhor dos mundos. Eu tenho um custo baixo e a receita líquida tem um retorno significativo. É claro que ao identificar esses clientes ou esses segmentos que me dão essa caracterização na matriz, eu devo reforçar, talvez no meu planejamento estratégico, criar condições até para manter melhor esses clientes, que são os clientes que de fato trazem o resultado do meu negócio, colaboram para o sucesso do meu negócio. Vamos ver agora as outras duas dimensões. O lado inferior esquerdo, o custo de servir o cliente é alto e a receita líquida é baixa. Bem, aí claramente está num ambiente que eu tenho que sair fora, né? Se você continuar nesse negócio, tendo um custo alto para lidar com o cliente, tendo um resultado baixo, você vai se perder com o tempo. Vamos agora ao lado inferior, ao lado superior, perdão, esquerdo, quando a receita líquida é alta e o custo de servir o cliente é alto. Um caso como esse é para se analisar, porque se o cliente está dando resultado alto, eu devo procurar manter isso. Agora, será que há maneiras de eu reduzir esse meu custo de servir que hoje está alto? Talvez haja. Então, estrategicamente, eu penso numa maneira de segurar esse cliente, porém reduzindo o meu custo da transação realizada. Então, a matriz Shapiro, acabamos de ver, é uma outra ferramenta, um outro conceito que nos ajuda a pensar estrategicamente, colocar as informações de uma maneira mais coerente. Vamos agora às dicas de estudo. Nossa dica de hoje é você pensar em como funciona o mecanismo de difusão da inovação. Como é que no seu negócio a inovação surge? Quando ela surge, ela é frequente, ela é irregular, ela é surpreendente? Como acontece? Pense sobre isso. Uma outra questão para os seus estudos é a matriz BCG. Olhe a sua organização, olhe os produtos principais que ela tem, dê uma percebida no ambiente, veja como é que esses elementos se distribuem dentro da matriz BCG. Quais produtos são estrela, quais produtos estão como vaca caixeira, existe algum abacaxi? Então olhe esse conjunto e tente perceber se as estratégias adotadas estão em sintonia. Olhando para essa matriz, se o que você faz hoje ou pretende fazer tem coerência. Bons estudos!